Ninguém se autoproclama teodidata. É o fruto que revela, não é a declaração que concede. Mas na Bíblia tem um bocado de coisas escritas que as pessoas não enxergam por causa das interpretações pré-condicionadas pela doutrinação religiosa, seja judaica, seja católica, seja protestante, seja pentecostal, seja de qualquer natureza ou islâmica. Porque se você se desvestir daquele condicionamento, daquelas lentes, daquelas hermenêuticas impostas, daquelas interpretações determinadas pelas doutrinações criadas pelos seres humanos, e olhar com olhos límpidos e despreconceitualizados, você começa a enxergar uma quantidade enorme de fenômenos na Bíblia que os crentes nunca viram, nunca enxergaram e não admitem. E os estudiosos ficam com vergonha de tratar do assunto porque parece muito fora da caixinha. E aí, uma das coisas que a religião faz é literal e determinantemente encaixotar você Botar na caixa, né? definitivamente. É. E se você sair da caixa, você cai em ostracismo, ou é chamado de louco, ou de liberal, ou de herege, ou de qualquer outra bobagem dessa. E 2 quartas-feiras no mês, lá na ABI, no Rio de Janeiro, o Caio pregava. Eu tinha 18 anos de idade, 17, 18 anos. Meu amigo, pelo amor de Deus. Já está aqui os congressos de 20, um monstro como pregador, como ensinador. Silas Malafaia reconhecendo a grandeza de Caio Fábio. E Caio Fábio, outrora a maior referência de liderança protestante do Brasil, dizendo que as doutrinas, as hermenêuticas impostas, as interpretações criadas por seres humanos encaixotam o olhar de quem lê a Bíblia. Dois homens de tradições diferentes, chegando no mesmo problema. Como o crente lê a Bíblia com olhos limpos? Essa pergunta tem uma resposta bíblica, uma resposta que está no texto original grego do Novo Testamento há 2000 anos. Uma resposta que o apóstolo Paulo usou, que Jesus anunciou. Este episódio vai trazer e oferecer essa resposta. Quem usa teodidata como desculpa para não examinar as escrituras está usando o nome do Espírito para justificar algo que tem um nome bem simples, pura preguiça. Ninguém pode dizer, aprendi isso com Deus, portanto estou certo e não posso ser corrigido. Isso não é teodidata, é arrogância espiritual travestida de espiritualidade. O apóstolo Paulo afirma que uma determinada igreja é ensinada pelo próprio Deus. E depois, o mesmo apóstolo Paulo escreve ensinando esta igreja. Isso é um paradoxo? Uma contradição do apóstolo Paulo? Nesta série, estamos investigando uma palavra bíblica com 2000 anos de história. Paulo usou, que Jesus anunciou. No primeiro episódio, percorremos a busca humana por Deus ao longo da história, da antiguidade até Jesus, e chegamos numa pergunta que o cristianismo ainda não respondeu de forma unânime. Como a Bíblia deve ser lida? No episódio segundo, examinamos 13 formas que o ser humano construiu para responder essa pergunta. Hemenêutica, exegese, arqueologia, teologia sistemática, tradição da igreja. 13 caminhos, todos com valor, todos com limite, todos passando pelo homem. E se existisse uma forma que não parte do homem? E agora, hoje aqui, vamos falar exatamente disso. Meu nome é Jonair Lopes e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao terceiro episódio da série Teodidata. Este é o episódio mais importante da série. É o coração de toda essa série que construímos e ainda vamos construir. E como sempre, preciso ser honesto com você. Claro que quero sua inscrição, seu joinha e seu compartilhamento. Mas eu não estou aqui só por causa disso. Estou aqui porque também gosto muito deste tema e este episódio é o mais delicado da série. Este conteúdo pode mudar a forma como você lê a Bíblia e talvez levá-lo a enxergar as Sagradas Escrituras sob uma perspectiva diferente. Ao mesmo tempo, sei também que este tema pode despertar críticas severas, especialmente das pessoas que discordam da tradição da igreja que frequentam e da maneira como compreendo este tema. Por isso, considero esse assunto extremamente delicado. Estou falando de algo que para mim é sagrado, algo antigo como a própria Bíblia e ao mesmo tempo profundamente atual. Por isso, peço que você avalie cada argumento à luz da Bíblia com honestidade, serenidade e disposição para examinar todas as coisas. Porque o conceito que vamos apresentar hoje é extremamente delicado, não porque seja frágil, mas porque é fácil enfatizar alguns aspectos e deixar outros em segundo plano.
E quando isso acontece, surgem interpretações que servem de argumento para quem critica e de dificuldade para quem procura explicar o assunto com equilíbrio. Nesse sentido, vou fazer algo bem diferente. Vou apresentar o conceito com toda a base bíblica que o sustenta. Vou mostrar o que ele é e vou mostrar com a mesma honestidade o que definitivamente ele não é. Porque um conceito mal apresentado não serve a ninguém, nem a quem crê nele, nem a quem ainda está avaliando. Se você chegou até aqui, você merece o melhor argumento possível. Então vamos lá. Tudo começa com uma palavra que está no grego original do Novo Testamento, que não foi inventada por nenhuma denominação, que não é criação de nenhum teólogo moderno. Esta definição está lá há 2000 anos. A palavra é teodidactos. Theos, Deus. Didactos, ensinado. Ensinado por Deus. Ensinado por Deus. Esta palavra em português é teodidata. Agora uma pergunta simples. Se o advogado pratica a advocacia, o que pratica o teodidata? Teodidatismo? Teodidaxia? Talvez essa pergunta já diga tudo sobre o conceito, porque teodidata não é uma profissão, não é uma técnica, não é um método que você domina com estudo e aplica com disciplina. É uma condição. Você não pratica ser ensinado por Deus. Você se coloca em posição de receber. Essa distinção é fundamental e vai fazer sentido ao longo de todo esse episódio. O conceito e a essência dessa palavra são registrados pelo próprio Jesus em João 6,45, ao registrar em grego o que estava no profeta Isaías 700 anos antes. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. O contexto imediato de João 6,45 é a condução do Pai que leva o homem a Cristo. O tema central é a salvação, mas o princípio apresentado por Jesus permanece. Deus é capaz de ensinar diretamente o homem. Não é uma doutrina nova, é o cumprimento de uma promessa que o profeta Isaías havia feito 700 anos antes de Cristo. Paulo também usa a palavra na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 9, onde escreve exatamente teodidactoi, o plural de teodidactos, a respeito do amor fraternal. Não necessitais de que se vos escreva, pois vós próprios fostes ensinados por Deus a amardes uns aos outros. Paulo está escrevendo uma experiência real que aquelas pessoas viviam. Não é teoria, não é aspiração, é reconhecimento de algo que já estava acontecendo. E aqui está o detalhe que muda tudo. Paulo reconhece que foram ensinados por Deus e, mesmo assim, escreve para ensiná-los. Os dois coexistem, o ensino divino direto e o ensino apostólico humano. Paulo não vê contradição, porque não há contradição. Ser ensinado por Deus não elimina o ensino humano. O que Deus ensina diretamente é o mesmo que Deus deu aos apóstolos, profetas e mestres à igreja. Esse é o primeiro pilar. A palavra existe, está no texto original, foi usada por Jesus, foi usada por Paulo. Não é invenção de ninguém. Para entender como o teodidata é possível, precisamos entender como ele se tornou possível. Porque não foi sempre assim. No princípio, antes do pecado, o homem tinha acesso direto e pleno a Deus. Não era metáfora, não era experiência mística reservada a poucos. Era conversa. Deus chamava Adão pelo nome. Adão respondia. A comunicação era direta, pessoal, sem mediação. O jardim do Éden não era apenas um lugar bonito. Era o lugar onde o Criador e a criatura se encontravam face a face. O pecado interrompeu isso, e com a separação, a comunicação geral foi interrompida. O acesso direto e pleno foi perdido. A voz que antes ecoava para todos tornou-se restrita, necessitando de intermediários para o povo em geral. Deus continuou falando com Abraão, com Moisés, com os profetas,
Mas o que era comunhão direta e universal tornou-se exceção e mediação. Profetas ouviam e transmitiam. Sacerdotes mediavam e intercediam. Era a lei que regulava e protegia. O tabernáculo, depois o templo, onde Deus se manifestava num lugar específico para pessoas específicas em momentos específicos. O acesso pleno estava bloqueado. Nosso Senhor Jesus Cristo mudou isso, não parcialmente. O Verbo feito carne quebrou totalmente este bloqueio. E isto está de forma direta e clara na carta aos Hebreus. O véu do templo se rasgou, o acesso que estava bloqueado foi reaberto. A mediação que era necessária se tornou desnecessária, porque o próprio mediador tomou o lugar permanente. Reconciliação, restauração, acesso. Paulo escreve aos Efésios: por meio de Cristo, temos acesso ao Pai num mesmo Espírito. Mas ainda faltava algo. No capítulo 14 de João, Jesus promete: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Não é revelação nova, não é mensagem extra-bíblica, é memória iluminada do que já foi dito. É o Espírito tornando vivo o que já estava escrito. Na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 27, isso é falado de uma forma poeticamente extraordinária. A unção que recebestes dele permanece em vós, e não necessitais que alguém vos ensine, mas a unção dele vos ensina acerca de todas as coisas. Atenção! João não está defendendo o isolamento ou a rejeição de pastores e mestres. Ele está dizendo àquela comunidade específica que não precisavam dos herdeiros de falsas doutrinas que tentavam enganá-los, porque o Espírito que neles habitava já validava a verdade que haviam recebido desde o princípio. Embora o contexto imediato seja a luta contra falsos ensinos, o texto revela que o Espírito Santo exerce papel ativo na preservação, compreensão da verdade. Esta é a linha histórica. O acesso pleno foi perdido no jardim, restaurado na cruz, e o Espírito que agora habita o crente é a realização da promessa que Isaías anunciou 700 anos antes de Jesus. Foi esta linha que enxerguei ao estudar este tema. Escrevi estas reflexões em momentos de muita introspecção, oração e comunhão com Deus. Não vou me atrever a dizer que recebi uma inspiração divina especial. O que posso afirmar é que, antes de escrever tudo isso, eu mesmo não tinha essa compreensão tão clara. Na verdade, enquanto escrevia, fui percebendo conexões que nunca havia enxergado dessa forma. E acredito que ainda precisarei rever este conteúdo várias vezes para absorver plenamente tudo o que está sendo apresentado aqui. E talvez aconteça o mesmo com você. Talvez seja necessário assistir mais de uma vez, parar em alguns pontos, refletir, conferir os textos bíblicos e permitir que cada peça encontre seu lugar, porque algumas ideias são compreendidas rapidamente, outras precisam amadurecer dentro de nós. O Teodidata não é uma invenção moderna, é a experiência de quem vive a restauração que Cristo tornou possível. Temos a palavra, Teodidata, temos a linha histórica. Agora a pergunta que todo mundo faz e que ninguém responde de forma clara o suficiente: como funciona isso na prática? Como o Espírito ensina? O que acontece quando um crente abre a Bíblia e algo se ilumina de uma forma que vai além do que a razão humana alcançaria sozinha? Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 11 a 13. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. Vamos destrinchar isso. Paulo está dizendo que o conhecimento das coisas de Deus tem uma natureza diferente das coisas humanas. Você pode estudar o homem com ferramentas humanas, psicologia, sociologia, história, porque o objeto do estudo é o humano e os instrumentos de análise também são humanos. Mas as coisas de Deus, a natureza de Deus, a vontade de Deus, o significado profundo do que Deus revelou, essas coisas só o Espírito de Deus conhece. E nós recebemos esse Espírito, não para ter revelações extras, não para ir além do que está escrito, mas para compreender o que já foi revelado, de uma forma que a razão humana sozinha não alcança. E aqui entra a distinção mais importante deste episódio inteiro. Discernimento vai além da interpretação. A interpretação procura entender o significado do texto, o que o autor quis dizer, em que contexto, para quem. É um processo legítimo e necessário. Por outro lado, o discernimento espiritual procura perceber as implicações espirituais daquela verdade, o peso eterno que aquelas palavras carregam para a própria alma. O homem natural entende as palavras gramaticais, mas só o homem espiritual discerne o peso eterno que elas carregam. Paulo usa a palavra anácrino na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, que significa examinar, discernir espiritualmente. É o Espírito operando no crente para que ele compreenda a profundidade e a aplicação viva daquela verdade na sua própria vida. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, não porque é burro, porque é natural. A dimensão espiritual do texto exige um receptor espiritual. João 14:26 é a chave que fecha o argumento. Jesus prometeu que o Espírito Santo faria lembrar tudo o que ele havia dito. Isso é fundamental. O Espírito não traz revelação nova, não acrescenta o que já está escrito. Ele ilumina o que já está lá. Ele faz vivo o que estava registrado. Ele conecta o que a mente humana leria como texto e transforma em encontro. É memória iluminada, não revelação extra-bíblica. No capítulo 1 da segunda carta de Pedro é confirmado: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que inspirou a escrita é o mesmo que ilumina a leitura. Não são dois espíritos diferentes, é o mesmo, operando nas duas pontas, na escrita e na recepção. Esse é o mecanismo. Não é magia, não é emoção religiosa, não é subjetivismo. É o Espírito de Deus que conhece as coisas de Deus, operando no crente que se aproxima da palavra com fé e humildade. E para levarmos à exaustão esse entendimento, para que você saia hoje realmente com isso no coração, no capítulo 1, versículo 5, Tiago ainda é mais contundente. Se alguém entre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Repare, não diz consulte um teólogo, não diz matricule-se num seminário, diz peça a Deus. Isso não é anti-intelectualismo, é a ordem de prioridade. A fonte primária é Deus, as ferramentas humanas vêm depois, a serviço do que o Espírito já iluminou. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, Paulo arremata: Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus sabedoria. Se Cristo é a sabedoria de Deus e Cristo habita no crente pelo Espírito, então a fonte da sabedoria espiritual não está numa biblioteca,
está numa presença. Agora preciso falar sobre o que teodidata não é. E vou ser direto, porque esse é o ponto onde o conceito pode virar problema e já virou quando apresentado de forma escorregadia. Teodidata não é revelação extra-bíblica. O teodidata não recebe mensagens novas de Deus que vão além do que está escrito. Tipo assim, não é Deus me disse algo que a Bíblia não diz. O Espírito ilumina o que já está revelado, não acrescenta ao que já está fechado. Independentemente das discussões teológicas sobre dons e revelações, nenhuma experiência espiritual possui autoridade para acrescentar ou corrigir as sagradas escrituras. Isso é consenso cristão histórico. Teodidata não é Deus botando palavra na boca. No capítulo 10 de Mateus, há uma passagem onde Jesus diz para não se preocupar com o que falar quando levados perante magistrados, porque o Espírito falará por eles. Isso é promessa específica para uma situação específica, perseguição e julgamento. Não é licença para qualquer pessoa, dentro do seu entendimento, subir num púlpito e dizer: Deus está falando pela minha boca agora. Confundir essas duas coisas é um erro muito grave. Teodidata não é dispensa do estudo. Jesus mandou examinar as Escrituras conforme João 5,39. Paulo mandou Timóteo persistir em ler como está na primeira carta, no capítulo 4, versículo 13. Em Atos 17, os bereanos foram chamados de nobres exatamente porque examinavam as Escrituras diariamente. O Espírito que ensina é o mesmo Espírito que inspirou cada palavra do texto sagrado. Ele não vai contradizer o que ele mesmo inspirou. Quem usa teodidata como desculpa para não examinar as Escrituras está usando o nome do Espírito para justificar algo que tem um nome bem simples: pura preguiça. Teodidata não é infalibilidade. Ninguém pode dizer: aprendi isso com Deus, portanto estou certo e não posso ser corrigido. Isso não é teodidata, é arrogância espiritual travestida de espiritualidade. E aqui preciso ser brutalmente honesto, porque isso é o que protege o conceito de virar ferramenta de controle. Mesmo quando o Espírito Santo fala, quem ouve é humano, com sua história, com seu vocabulário, com sua visão de mundo. Luigi Franciscon, o homem que iniciou a congregação cristã no Brasil, segundo seu próprio testemunho, entendeu que Deus o chamava ao batismo por imersão. Mas Franciscon não obedeceu imediatamente. Franciscon demorou quase 10 anos para atender aquele chamado. 10 anos carregando aquela convicção, 10 anos vivendo, processando, amadurecendo, até que finalmente entendeu que era o momento. Foi lá e obedeceu. Outra pessoa, na mesma época, com a mesma sinceridade, recebendo a mesma convicção, teria esperado 10 anos? Teria entendido da mesma forma? Teria obedecido da mesma maneira? Simplesmente não dá para assegurar. Não porque o Espírito Santo variou, mas porque quem recebe é humano. A revelação era divina, mas a recepção era humana. E foi gloriosa a si mesmo, porque o fruto que veio depois é um dos indícios que levaram muitos cristãos a enxergar a atuação de Deus naquele ato. Na primeira carta aos Coríntios 13:9, Paulo é preciso: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Parcial, sempre parcial, enquanto estivermos neste lado da eternidade. Teodidata não é título que alguém ostenta. Paulo não disse eu sou teodidata. Ele descreveu uma experiência que outros viviam. João não disse somos os teodidatas. Ele reconheceu que a unção ensina. Ninguém se autoproclama teodidata. É o fruto que revela, não é declaração que concede. E o fruto, quando genuíno, é sempre humildade.
sempre dependência, sempre proximidade com a palavra. Porque quanto mais você conhece a grandeza de Deus, menos você acha que já chegou. Chegamos ao final do episódio mais importante desta série. Vamos recapitular o que construímos hoje. A palavra teodidata existe. Teodidactos no grego original. Usada por Jesus, usada por Paulo, não é invenção de ninguém. A linha histórica é real. O acesso pleno foi perdido no jardim, restaurado na cruz. O Espírito habita. O que foi interrompido foi recuperado. O mecanismo é bíblico. O Espírito de Deus, que conhece as coisas de Deus, opera no crente que se aproxima da palavra com fé e humildade. Não é interpretação, é discernimento que vai além da interpretação. Não é revelação nova, é memória iluminada do que já foi dito. E o que Teodidata não é, ficou muito claro. Não é revelação extrabíblica, não é infalibilidade, não é dispensa do estudo, não é título que alguém ostenta. É uma condição que Deus confirma, que o fruto revela. Mas até agora falamos de conceito, de palavra, de mecanismo, da linha histórica. No próximo episódio, vamos finalizar essa série de maneira incrível. A gente vai sair do abstrato, sair da teoria e vamos conhecer homens reais, de séculos diferentes, de países diferentes, de tradições diferentes, que viveram isso antes de a palavra ter nome. Agostinho de Hipona, Francisco de Assis, Pedro Valdo, Lutero, Franciscon, cada um com sua história, cada um com seus erros, cada um com seu fruto. E o fruto presente em suas vidas é um dos indícios que levaram muitos cristãos ao longo da história a enxergar a atuação de Deus nelas. Se essa série está fazendo sentido para você, compartilhe com alguém que também está nessa busca, porque este conteúdo não foi feito para ficar numa bolha. Aproveita e se inscreva no canal e aproveita e toca no sininho para ser notificado quando o próximo episódio for ao ar. Deus abençoe enormemente a sua vida e de sua família. Amém. Amém.